o link com vocês, tá? E aí, então, a gente tem, né, os fatores que vão influenciar no nível de letramento digital em saúde. A gente tem fatores sociodemográficos, fatores psicossociais e ambientais e os fatores tecnológicos em si. Os fatores sociodemográficos que influenciam no letramento digital em saúde são a idade, a escolaridade, a renda e o status de saúde, no sentido de como a pessoa percebe a própria saúde, tá? Em relação ao letramento digital em saúde, a idade é em relação a pessoas mais velhas. Então, quanto mais velha, né, quanto maior a idade da pessoa, menor o nível de letramento digital em saúde. Então, menor a capacidade dela de buscar, de acessar, compreender e avaliar a informação de saúde. A escolaridade, baixa escolaridade está relacionado a um baixo letramento digital em saúde. A renda, a mesma coisa, uma baixa renda está relacionada a um baixo nível de letramento digital em saúde. E status de saúde quanto melhor a pessoa percebe a própria saúde, quanto melhor compreensão ela tem da própria saúde, melhor letramento digital em saúde ela tem, tá? O letramento em saúde, como eu mostrei para vocês lá no comecinho, ele é discutido desde a década de 80, de 90. Então, os estudos sobre letramento em saúde em si, eles são mais antigos. O estado da arte, né, que a gente fala, o estado da pesquisa atual, é muito mais avançado em relação ao letramento digital em saúde. Então, os fatores que influenciam no letramento em saúde, vocês vão achar que há artigos que falam, né, de sexo, que vão abordar raça, enfim, vários outros fatores, mas é realmente pelo estado da arte, tá? Já o letramento digital em saúde, ele começou a ser discutido na década de 2000. Então, os artigos que vão trazendo essas associações, né, com características sociodemográficas, eles são mais recentes. A gente tem, né, como fatores que vão influenciar também o apoio social no sentido, pensando, por exemplo, num avô que vai pedir, num pai, uma mãe que vai pedir para o filho, me ajuda, como é que eu mexo nesse telefone, como que eu abro esse site, quando tem um apoio social, né, quando o filho, enfim, o parente, o cuidador, está ali disposto, até o profissional de saúde mesmo, num consultório está disposto a ajudar, maior o nível de letramento digital em saúde. Agora, quando falta esse apoio social, o nível de letramento digital em saúde diminui. Barreira cognitiva e emocional e atitude e percepção. Isso quer dizer o quê? As barreiras cognitivas e emocionais, né? Própria barreira cognitiva de compreensão mesmo, de conseguir mexer em uma tecnologia, de saber mexer em uma tecnologia. Enquanto a atitude e percepção dizem respeito ao quão importante aquela pessoa acha que a tecnologia é na vida dela, né? Porque essa pessoa não acha importante aprender a mexer em um telefone, aprender a buscar uma informação de saúde, ele não vai querer aprender a mexer. E se ele não aprende a mexer, então o nível de letramento digital em saúde dele vai ser baixo, tá? E barreiras e ambiente, políticas institucionais no local de saúde mesmo que ele está. Se ele está em um centro de saúde que estimula a busca de informações no contexto digital, se ele está em um hospital que ele precisa, uma condição de saúde, às vezes que ele vai usar um aplicativo, se ele é estimulado, né, a buscar uma informação no contexto digital ou não. Isso também vai influenciar, tá, no nível de letramento digital em saúde dele. E, por fim, o fator tecnológico, né? Porque se ele não tem acesso, se ele não usa aquela tecnologia, então ele não vai aprender, então o seu nível de letramento digital em saúde vai ser baixo. E aí, só para a gente refletir, pensando no contexto de Belo Horizonte, por exemplo, tem esse mapa aqui, que ele traz a proporção de renda média de BH. Sempre que a gente vai realizar uma ação, uma intervenção de saúde, de educação, enfim, o que for, a gente tem que pensar no público que a gente vai atender, né? Obviamente. Por quê? Porque se a gente faz uma ação pensando que todas as pessoas vão ter compreensão igual, vão entender igualmente aquela informação, nós estamos partindo do pressuposto que todas aquelas pessoas elas têm um alto nível de compreensão da informação, de letramento em saúde, ou mesmo de letramento digital em saúde. E aí, como eu falei para vocês, a renda é um dos fatores que vão influenciar no nível de letramento digital em saúde, sendo que quanto menor a renda, menor o nível de letramento. Então, por exemplo, a gente está em um centro de saúde na região norte de Belo Horizonte, e nós vamos planejar uma intervenção digital.
Nós vamos criar um aplicativo porque tem muitas gestantes e para facilitar, né, a compreensão da informação por essas gestantes, ou então mesmo criar um grupo no WhatsApp, que a gente presume que todas as pessoas sabem usar, todas as pessoas têm acesso. E aí a gente olha para a renda média lá da região norte de BH. É uma das menores rendas médias da cidade. E quando a gente considera, então, que a renda vai influenciar no nível de letramento digital em saúde, a gente pensa, será que a nossa intervenção vai ser compreensível, vai ser realmente utilizada por todas as gestantes da região? Será que todo mundo vai conseguir compreender? Será que todo mundo vai conseguir acessar aquela informação de saúde que eu vou disponibilizar? E isso é para a gente pensar mesmo, para refletir, tá? Porque na região centro-sul, a gente vê que tem uma concentração de uma renda média maior. Agora, na região norte, região de Venda Nova, região nordeste, não. Então, é isso, a gente sempre vai pressupor que as pessoas, mesmo se a gente fizesse uma intervenção lá na região centro-sul, a gente não vai pressupor que todo mundo vai entender tudo que eu vou falar, não. A gente sempre parte do princípio que o quê? Que aquelas pessoas não vão compreender, né, inicialmente, toda aquela informação que eu vou disponibilizar, tá? Outra coisa, essa notícia que traz de 2024, que pessoas com mais de 60 anos são quase 1/5 da população de Belo Horizonte, né? Isso a gente vê no país todo, o envelhecimento da população. E como eu falei, a idade também é um fator que vai influenciar no nível de letramento digital em saúde das pessoas. Então, se a gente tem uma população muito velha, será que intervenções digitais, talvez, né, um grupo sobre de diabetes, um grupo de obesidade que a gente tem no centro de saúde? Será que uma intervenção digital, será que criar um Instagram para aquele público em específico, será que realmente é a melhor solução? Será que primeiro eu não começo com uma intervenção em material escrito, com rodas de conversa, até para entender se aquelas pessoas elas têm acesso à tecnologia para depois partir para o digital? Então é isso, né? A gente sempre conhecer o nosso público antes de iniciar qualquer intervenção. Tá, gente? É o principal. Sempre, antes de realizar qualquer intervenção, principalmente digital, a gente conhecer o nosso público. Aqui um outro dado que eu mostro para vocês, que ele é de setembro de 2025, em Minas Gerais, tem uma estimativa aí de que tinham 21 milhões, quase 22 milhões de celulares dentro do estado. Em Minas, se eu não me engano, a última estimativa da população é de quase 22 milhões também, 23 milhões de pessoas. Aí a gente pensa, né, nossa, mas todo mundo tem pelo menos um telefone celular, tem pelo menos um aparelho. E a gente sabe que a realidade não é essa, né? A gente vai no consultório, vai no hospital, ou mesmo na rua, uma pessoa, a gente precisa entrar em contato com a pessoa e a pessoa fala, eu não tenho telefone, precisa ligar para minha vizinha, ou para o meu filho, ou para alguém. Então, isso aqui não reflete que todo mundo tem pelo menos um celular, né? A gente tem uma concentração de celulares em algumas pessoas. E a mesma coisa acontece em Belo Horizonte, tá? Em BH, isso também é um dado de 2025, teve uma estimativa de 4 milhões de celulares. E a nossa população é quase que a metade disso. E aí a gente tem a certeza também de que todo mundo vai ter pelo menos 2 aparelhos celulares. E não, a gente sabe realmente que isso também não acontece. Que tem a concentração de alguns aparelhos, às vezes a pessoa tem uma empresa ou um comércio, aí tem um telefone pessoal e um telefone, né, para a empresa dela, ou às vezes 2, 3, 4 telefones. Enfim, então tem essa concentração de telefones. Então, se a gente bate o olho e a gente fala assim, não, todo mundo tem acesso à tecnologia, então ninguém aqui sofre do fator barreira tecnológica. Mas não é assim que funciona, tá? Então, não é realmente só bater o olho no número, é conhecer aquele público com que a gente está lidando. E aí, como eu disse para vocês, o estado da arte sobre o letramento, né, de pesquisa sobre o letramento digital em saúde, ele não está tão avançado, mas ele já traz alguns dados muito importantes para a gente, né? Então, a gente viu o conceito, a gente viu também que os artigos, eles trazem para a gente que tem fatores que influenciam no nível de letramento digital em saúde da população, ou seja, se aquela população tem melhor capacidade, né, maior capacidade de acessar as informações, de utilizar as informações, ou se ela tem pior capacidade, o que influencia nisso? E os artigos, eles trazem para a gente também que existem relações, sim, entre o nível de letramento digital em saúde e alguns desfechos clínicos. E aí, artigos, eles já trouxeram que existem associações positivas entre
um melhor nível de letramento digital em saúde e um melhor comportamento de saúde e autogestão. Ou seja, quanto maior o nível de letramento digital em saúde, mais as pessoas, elas são capazes, né, de gerir o próprio cuidado, de gerir a própria saúde. Também tem estudos que mostram que quanto maior o nível de letramento digital em saúde, melhor a qualidade de vida daquela pessoa. E, além disso, que maiores níveis de letramento digital em saúde estão associados com maior conhecimento e maior tomada de decisão também, né, em relação à própria saúde. Do lado, a gente tem alguns estudos que falam para a gente que tem resultados inconsistentes ou ilimitados, tá? Com desfechos clínicos mais objetivos. Então, por exemplo, pressão arterial, os artigos, eles não mostram para a gente se realmente tem uma associação, o nível de hemoglobina glicada, sintomas físicos e também resultados psicossociais, tá? Alguém tinha levantado a mão. Oi, sou eu. Pode falar. Eu queria saber se essa questão é só o letramento digital ou qualquer tipo de letramento tem evidência. Eu sei que o tema é do digital, mas só para poder entender, igual você falou, a questão dos idosos, né? É mais difícil você abordar o letramento digital com eles. É qualquer letramento ou o letramento digital especificamente que é associado com essas questões positivas? Então, quando a gente vai fazer um estudo sobre o letramento em saúde, geralmente os artigos, eles vão fazer o quê? Eles vão avaliar o nível de letramento em saúde e aquele resultado clínico. E eu tô falando isso por quê? Porque a gente vai fazer isso por meio de uma escala, que eu vou falar para vocês depois, apresentar depois. Existem escalas específicas do letramento em saúde. Como eu falei, o letramento em saúde, ele é mais geral, então é aquela compreensão da informação ali no consultório, no material impresso, numa bula que a gente fornece, né, numa receita que a gente fornece. Então, é diferente, sabe? Quando a gente vai avaliar o nível desse tipo de informação, de compreensão, para o nível do digital. A maioria tanto dos fatores que influenciam, tá, quanto da relação com os desfechos clínicos, é a mesma sobre o letramento de saúde como um todo, quanto o letramento digital. Só que o letramento digital, a gente tem menos evidências justamente porque os estudos são mais recentes, entende? Mas, por exemplo, no letramento em saúde é a mesma coisa, pacientes mais idosos também têm maior dificuldade de compreensão, seja uma informação escrita, ou seja uma conversa ali no consultório, pessoas com menor renda, pessoas com menor escolaridade. A diferença é que o letramento em saúde, de uma forma geral, tem estudos que mostram, por exemplo, relação entre sexo e o nível de letramento. Então, homens entendem menos a informação, a relação entre raça, cor e o nível de letramento. Pessoas, né, da raça preta, da cor preta, entendem menos a informação de saúde, sabe? Então, assim, o estado da arte sobre o letramento digital em um contexto, né, fora do digital é mais avançado. E aí os autores, eles já conseguem estabelecer melhor essa relação. Do letramento digital, realmente é mais recente, é um estado da arte mais recente. Mas, por exemplo, tem artigos que pegam um grupo muito específico, por exemplo, mulheres latino-americanas que vivem nos Estados Unidos. Então, eles vão avaliar naquele contexto específico, e talvez ali eles conseguem estabelecer, sabe, uma relação de raça, uma relação de sexo, mas vai ser naquele contexto específico. Esses outros são mais gerais, entende? Deu para entender mais ou menos? Deu sim. Então, tá bom. Isso, eu acho que é mais o estado da arte mesmo, gente. A maioria das coisas que eu falo do digital se aplicam ao letramento em saúde como um todo, tá? Tirando essa questão, por exemplo, do fator que influencia o fator tecnológico, né, de barreira tecnológica, de apoio social, os fatores são os mesmos. A gente vai ter mais, na verdade, no em saúde pelo estado da arte, tá? E aí, só recapitulando aqui, então, a gente tem essa relação do letramento digital em saúde com os desfechos clínicos. Então, a gente tem alguns estudos que trazem algumas evidências de associação positiva, porém, quando a gente tem sintomas físicos mais objetivos, não tem tanto essa relação, não foi demonstrada muito essa relação. E aí, quando a gente pensa, então, né, realmente nesse contexto digital, de saúde digital, do letramento digital em saúde, quando a gente pensa na saúde digital, como ela foi pensada realmente para que todas as pessoas pudessem ter acesso à informação, né, porque a informação ali seria divulgada para todas as pessoas da mesma forma.
Só que, infelizmente, os impactos positivos não alcançam todas as populações, que é o que foi pensado inicialmente, né? Então, pessoas mais idosas, pessoas, mulheres, tá? Pessoas pardas ou pretas, indígenas, elas têm uma diferença da forma que o impacto da saúde digital cai sobre elas. E aí a gente entra num conceito que tem sido muito discutido atualmente, que é o conceito de equidade em saúde digital. O que esse conceito quer dizer? A equidade em saúde digital, né, ela é voltada não para que todas as pessoas, eu vou dar um celular para todo mundo, não é sobre isso. É para garantir que todas as pessoas vão ter não só o acesso, mas a capacidade de usar a tecnologia digital de saúde conforme as suas necessidades de cuidado, tá? Então, a equidade não é só fornecer a tecnologia, é saber que aquela pessoa, ela vai conseguir usar aquela tecnologia de acordo com a sua necessidade de cuidado. Só que aí tem um artigo de 2024 que é muito interessante, que os autores eles fazem uma análise política e econômica sobre os impactos da saúde digital. E aí eles falam, né, que a gente vive uma lógica neoliberal, que prioriza o quê? No sentido, né, de produção mesmo, de mercado, que vai priorizar o quê? Tecnologias escaláveis. Isso quer dizer o quê? Que são tecnologias facilmente reproduzidas e lucrativas, né? Então, a gente precisa produzir mais para ter mais lucro. Isso não necessariamente vai tornar aquelas tecnologias equitativas. Por quê? Porque se a gente vai produzir mais, a gente não vai considerar uma especificidade de um público-alvo, né? A sensibilidade que a gente precisaria ter. A gente só quer produzir mais. E aí, a gente tem, então, um desenvolvimento tecnológico que vai reforçar desigualdades, tá? E aí, os autores, eles trazem, então, diversas barreiras que a equidade em saúde digital, né? Barreiras, então, que não vão garantir que as pessoas vão ter acesso àquela informação da mesma forma. E aí, eles falam que uma dessas barreiras é a falta de investimento em letramento digital em saúde. Então, por que hoje o letramento digital ele tem sido cada vez mais discutido, tem aparecido cada vez mais? Porque os autores eles têm discutido cada vez mais, então, o letramento digital em saúde como um fator muito importante relacionado à equidade em saúde, tá? E aí eles propõem, então, que os investimentos em letramento digital em saúde, né, são insuficientes, então, são esporádicos, então, de vez em quando a gente tem alguma coisa. Não, por exemplo, no mundo hoje não existem políticas consolidadas, formuladas, né, e publicadas para investimentos em letramento digital em saúde, tá? A gente tem países desenvolvidos, países do hemisfério norte principalmente, que foram os primeiros aí no desenvolvimento de políticas relacionadas ao letramento em saúde e também do letramento digital em saúde, né, até pelo seu desenvolvimento tecnológico, que tem políticas, tá, em letramento em saúde. Por exemplo, Portugal, ele teve de 2020 a 2025, se não me engano, um plano de implementação de letramento em saúde. Países desenvolvidos, eles têm um nível de letramento em saúde da população como um todo consolidado, estabelecido, né? Para quê? Para poder realizar intervenções em cima desse número, desse dado, né? Mas do letramento digital em saúde a gente ainda não tem, apesar do avanço tecnológico, apesar da relevância, apesar da gente ver, né, que a disparidade entre as pessoas, isso está gerando iniquidade em saúde, né, quer dizer o quê? Que as pessoas não têm acesso, né, da mesma forma, ainda não tem, tá, investimento em letramento digital em saúde. E por quê? Né? Porque faltam políticas coordenadas, né, então isso vai ampliando desigualdades e limitando, então, a equidade em saúde digital. E aí, dentro desse contexto de equidade em saúde, tem um artigo muito, muito interessante de 2021, que os autores, eles trazem o letramento, a inclusão digital como um determinante social de saúde, né? Isso quer dizer, e eles trazem o quê? Que o letramento digital, tá? Letramento digital de uma forma geral, não em saúde, mas letramento digital, a capacidade de usar uma tecnologia mesmo, e a conectividade, né? Então, você ter até aquela tecnologia, ter conectividade à internet, são determinantes sociais de saúde. Né? O que são determinantes sociais de saúde? São aqueles determinantes que vão ali ter relação com o seu nível de saúde. Então, renda, escolaridade, emprego, né, isso vai impactar na sua saúde. E aí, esses autores, em 2021, propuseram que o letramento digital e a conectividade são não só determinantes em saúde, tá? Esse artigo, ele é muito interessante porque eles propõem o letramento digital e a conectividade como super determinantes de saúde. O que isso quer dizer? Os autores propuseram que hoje, né, por exemplo,
para você se candidatar a um emprego. É muito raro você ir em um local que você, né, como antigamente, você levava o seu currículo impresso e entregava. Hoje não. Hoje são sites de carreira mesmo, ou então enviar por e-mail, ou então enviar por LinkedIn. E eles falam o quê? Que, então, se você não tem letramento digital, se você não sabe digitar um e-mail, se você não sabe entrar em um site de emprego, se você não tem conectividade à internet, você não vai conseguir se candidatar àquele emprego. E aí, o emprego, ele é um determinante social de saúde. Então, se você não tem emprego, isso vai piorar a sua saúde. Entendem a lógica? Então, se você não tem acesso à internet, se você não sabe mexer em um site, isso vai influenciar no seu emprego, que vai influenciar na sua saúde, né? Isso vai influenciar na sua educação, que vai influenciar na sua saúde. Isso vai influenciar na sua alimentação, que vai influenciar na sua saúde. Então, a conectividade e o letramento digital, para esses autores, são considerados super determinantes de saúde, porque vão impactar todos os outros. E eles falam que quando você não tem habilidades digitais, então a pessoa ela vai sofrer uma exclusão social e sanitária, tá? Esse artigo ele vem sendo muito citado, ele é muito relevante porque traz realmente essa questão, né, do porquê que o letramento digital em saúde, então, tem sido tão considerado e cada vez mais discutido. E aí, em 2024, outros autores pegaram esse artigo de 2021, que eu apresentei para vocês agora, e fizeram uma nova interpretação. Interpretaram, então, que o letramento digital em saúde também, não só o digital, também é considerado um superdeterminante social de saúde, tá? Se você, então, não tem letramento digital em saúde, você vai piorar sua alimentação, vai piorar sua renda, vai piorar sua moradia, né? Então, vai influenciar todos os outros determinantes sociais de saúde, tá? Então, isso é muito importante, isso vai afetar diretamente, né, sua capacidade de buscar e avaliar as informações de saúde, vai impactar a sua utilização de tecnologias, vai impactar a redução da desinformação e a capacidade de exercer autonomia em saúde, tá? E aí é isso que esses autores de 2024 propuseram, então, que são Van Kessel, que o letramento digital em saúde é um super determinante de saúde, tá? É inédito esse artigo, a gente não tem outros que falam sobre o letramento digital em saúde como um determinante ou superdeterminante de saúde, e é um dos artigos mais citados atualmente. E aí, então, a gente pensa, né, que as políticas de saúde digital, nossa, todas falam do letramento digital em saúde. Infelizmente, essa não é a realidade. A gente tem, num contexto nacional, a Estratégia de Saúde Digital para o Brasil de 2020 a 2028. Essa é uma estratégia que ela é mais técnica, mais operacional, sabe? Ela fala do desenvolvimento de uma tecnologia e fala de como operacionalizar ela, mas não discute a quem vai ter acesso, quem vai conseguir utilizar. Não fala sobre o letramento digital em saúde, tá? Ela fala ali sobre o acesso à informação, mas não aborda o letramento em si. Por outro lado, a gente tem a Estratégia Global de Saúde Digital, né, de 2020 a 2025, que traz o letramento digital em saúde como determinante de saúde, tá? Eles falam dessa importância, dessa relação do letramento digital e da equidade em saúde, né? Que se você não tem letramento digital em saúde, se você não investe no letramento digital, você não está investindo na equidade em saúde. É a única das políticas até então que aborda o letramento digital em saúde. Mas aborda, assim, citando também, sabe? Não fala, não propõe como melhorar o letramento, que estratégias utilizar de fato. A gente tem também, dentro do contexto da saúde digital, os 8 princípios transformadores do setor saúde, que foi proposto pela OPAS, para os países da América Latina, né, para que eles não fiquem atrasados em relação aos outros países. E dentro desses princípios transformadores, eles falam da equidade em saúde digital e citam o letramento digital em saúde, mas também isso é citado. Eles não abordam o conceito. E, por fim, a gente tem os ODS, né, da Agenda 2030 da ONU, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável até 2030. Então, o que a gente precisa fazer enquanto sociedade para melhorar? A gente tem o Objetivo 3, que é o da saúde e bem-estar, se eu não me engano, que é diretamente relacionado, né, ao letramento digital em saúde, mas a gente tem também outro objetivo do desenvolvimento sustentável, que fala de indústria e transformação, então,
tem a ver, né, com a tecnologia, com a infraestrutura, e a gente tem também o objetivo, se não me engano, 10, que fala de redução de desigualdades, que também tem tudo a ver com o letramento digital em saúde, né, porque como a gente está discutindo aqui, o letramento digital está diretamente relacionado à equidade em saúde. Se a pessoa ela não tem uma capacidade igual à outra de acessar a informação, de compreender a informação, então ela está ficando para trás, né, ela está sofrendo uma exclusão sanitária ali em relação à sua saúde. E aí, como eu falei para vocês, as políticas, elas não trazem, né, em si, o que a gente pode fazer para promover o letramento digital em saúde, pensando que promover o letramento digital em saúde significa reduzir barreiras tecnológicas. E a gente tem que pensar do nosso ponto de vista, enquanto pessoas, o que nós, profissionais de saúde, o que nós, enquanto sociedade, podemos fazer, mas também do ponto de vista tecnológico. Então, pensando do ponto de vista profissional, a gente precisa, né, ter treinamento de profissionais para apoiar o paciente no uso de tecnologias digitais. Isso entra lá naquele fator que influencia o letramento digital em saúde, né, que eu falei para vocês do apoio social. Quanto menor o apoio social, menor o nível de letramento digital em saúde. Então, se o paciente ele chega para a gente, agora vai ser lançado o Meu SUS Digital, não me lembro o nome do aplicativo, mas a gente precisa ser capacitado para quê? Para ensinar o paciente a como utilizar aquele aplicativo, se é ali que ele vai conseguir ter acesso a todas as informações de saúde, né? Além disso, integrar o letramento digital em saúde em políticas públicas e currículos educacionais. O letramento em saúde, existem disciplinas para ele. Obviamente, o letramento digital em saúde, ele é tratado dentro, mas uma parte, né? Ainda não tem uma compreensão, assim, muito grande da dimensão da importância do letramento digital em saúde, tá? Então, precisa ter essa integração dentro do currículo educacional. Quantos profissionais de saúde se formam e nunca ouviram falar do termo sequer de letramento em saúde, né? E tem outros que chegam, né, e falam assim, eu sabia o que era isso, mas não tinha um nome para mim. Então, sabiam da importância de não utilizar um termo complexo, de quando for conversar com o paciente, utilizar só o termo que ele vai entender, né? Mas não sabiam o que era o letramento em saúde. E quando a gente, né, consegue nomear essa ação, dar um conceito, a gente consegue o quê? Formular políticas para isso. Outro ponto, a gente precisa capacitar a população. Então, oferecer educação presencial, treinamentos, se for em um centro de saúde, se for em um ambiente dentro de um ambulatório, ou mesmo dentro de um hospital, né? O que a gente pode fazer para capacitar essa população? Além disso, também promover plataformas online de autoaprendizagem, né? Onde ele vai aprender a mexer dentro daquele aplicativo ou dentro daquele site. E como eu disse, por fim, a gente pensa também no quesito tecnológico. Então, um acesso e desenvolvimento tecnológico. Então, a gente precisa o quê? Apoiar o desenvolvimento, né, e gerar infraestrutura para o desenvolvimento dessa tecnologia. E é muito importante, gente, considerar o letramento digital em todo o processo de desenvolvimento tecnológico. Se for para desenvolver um site, um aplicativo, um post no Instagram, a gente tem que partir do pressuposto de quê? De que aquela pessoa ela não vai entender a informação se for muito complexa. Então, a gente precisa usar termos simples, no desenvolvimento de uma tecnologia, de um aplicativo, pensar no layout, no design mesmo, pensar em um fundo claro com a letra preta, dar preferência, né, pensar no tamanho da fonte, se a gente vai permitir que a pessoa ajuste a fonte de acordo com a necessidade, tá? Isso tudo a gente tem alguns manuais que mostram para a gente como desenvolver tecnologias digitais na perspectiva do letramento em saúde, tá? Pensar na tipografia, até o tipo da fonte, tudo isso vai influenciar na capacidade da pessoa de conseguir acessar e compreender aquela informação. Então, essas são estratégias que a gente pode utilizar para promover, tá? Não são estratégias, um exemplo consolidado, um exemplo prático, mas a partir dessas a gente consegue, né, começar a pensar em como concretizar para realmente implementar de fato, seja dentro de um centro de saúde, seja um centro de convivência, tá? Seja diretamente com o paciente. E aí, como eu falei para vocês, a gente tem um ponto muito importante, que é o quê? Que a gente sempre, então, tem que pensar que as pessoas, elas não vão entender a informação, né? Mas o que é ideal? A gente sempre avaliar um nível de letramento daquela pessoa. A gente vai conhecer o nosso público-alvo? Obviamente, a gente vai em um centro de saúde, vai em um hospital, qual é a população de referência aqui? Quem que eu estou atendendo? Tem maior escolaridade, menor escolaridade? Isso tudo, essa caracterização sociodemográfica, obviamente vai ajudar.
né, a gente já pensar. Mas o que é o ideal? A gente sempre conseguir avaliar o nível de letramento digital em saúde da população. Então, por que a gente avalia, né? Primeiro, pelo uso crescente da internet para informações em saúde. Como eu disse, cada vez mais a gente sempre pensa em fornecer intervenções digitais, né? Cartilha, manual, isso tem sido cada vez menos desenvolvido, cada vez menos pensado. Agora é o que é aplicativo. Eu vou desenvolver um aplicativo, vou criar uma conta no Instagram, um podcast, um site, né? Isso que tem sido cada vez mais pensado. Então, a gente precisa saber se aquela população vai saber entender e acessar aquela informação. Além disso, né, tem a necessidade de saber se as pessoas vão conseguir buscar, se elas vão conseguir interpretar aquela informação de saúde. E, principalmente, quando a gente avalia, né, o nível, isso consegue apoiar as nossas decisões, tá? Apoiar o desenvolvimento de políticas públicas. Como eu disse, tem países que eles têm, de uma forma geral, o nível de letramento de saúde da sua população já estimado, já avaliado. Aqui no Brasil, nós não temos. A gente tem artigos que falam assim, a gente tem um município, esse é o nível, entre estudantes de determinado curso, entre pertenços de determinado município, diabéticos, a gente não tem de uma forma geral, né, isso avaliado de uma forma sistêmica. Então, a gente não consegue implementar para o país uma política pública, né, porque a gente precisa de saber como que está o nível da nossa população para saber o que fazer a partir disso. E aí, como que a gente vai avaliar, então, esse nível de letramento digital em saúde? Avaliando a nível individual, então, de indivíduo por indivíduo com instrumento adaptado e validado. Por que instrumento adaptado e validado? A gente não tem no Brasil um instrumento desenvolvido aqui no nosso contexto, tá? Para avaliar o nível de letramento digital em saúde da população. A gente tem um desenvolvido nos Estados Unidos e outro na Holanda. Então, sempre que a gente vai utilizar um instrumento que foi desenvolvido em outro país, a gente precisa saber se aquele instrumento ele foi adaptado para o nosso contexto brasileiro, porque o contexto de uso de tecnologias na Holanda, nos Estados Unidos, é completamente diferente do Brasil, né? E traduzido e validado aqui para o nosso contexto. Então, esse instrumento, né, essa questão de usar um instrumento validado é para evitar vieses, né? Quando a gente for fazer a nossa pesquisa. Isso para qualquer tipo de pesquisa, para qualquer tema, em qualquer contexto, não só no letramento digital. Mas sempre que a gente for fazer uma pesquisa, eu vou aqui desenvolver o questionário. Infelizmente, não é assim que funciona. A gente sempre tem que procurar saber se tem algum instrumento mais utilizado, se for internacional, então, será que tem adaptação e validação dele para o contexto brasileiro, tá? E aí, a gente tem uma outra possibilidade também, que é de avaliar o perfil tecnológico da população. Por quê? Porque a gente está falando de letramento digital em saúde, né? Se aquela pessoa, se ela tem aquela capacidade técnica, mas também cognitiva de entender aquela informação de saúde. Mas aí, como a gente quer saber isso, como que é o perfil tecnológico dela também? Ela tem um baixo letramento digital em saúde, mas ela também não tem computador em casa, ela usa o computador do vizinho, ou usa o telefone do filho. Isso ajuda a gente a fazer associações e entender ainda mais por que aquele nível de letramento digital em saúde pode estar baixo ou pode estar alto, tá? E aí, a gente tem uma escala que foi criada em 2006, por aqueles mesmos autores que eu falei para vocês, o Norman e Skinner, que foram os primeiros que conceituaram o letramento digital em saúde. Então, logo que eles desenvolveram um conceito, eles também apresentaram a IRIUS, tá? Que é uma escala, então, para avaliação do nível de letramento em saúde. E aí, é uma escala, então, que vai mensurar o conhecimento, o conforto e habilidades percebidas no uso de informações de saúde. Ela foi traduzida e validada para o contexto brasileiro, tá? Pelo professor Fábio Miali, em 2021, e ele fez uma estratificação dos scores em 2023, e foi validada com adultos brasileiros, tá? Ela apresentou uma boa consistência interna, isso quer dizer o quê? Que eles fizeram todo o processo de validação dela para ver se tinha coerência, né, entre as respostas e as perguntas, e apresentou uma estrutura unidimensional. Então, ela avalia somente o letramento digital em saúde, tá bom? E ela vai avaliar, como eu falei para vocês, o conhecimento de recursos de saúde, habilidades para buscar os recursos e a capacidade de avaliar e de aplicar essas informações.
Ela é uma escala muito curtinha, ela tem só 8 itens, e ela é do tipo Likert. Então, varia do número 1, que é discordo totalmente, ao 5, que é concordo totalmente, tá? E por isso, né, ela é uma das mais utilizadas, não só porque é a mais antiga, foi a primeira escala desenvolvida, mas porque ela é muito curtinha. E geralmente a gente não aplica só uma escala, né? Nós aplicamos diferentes instrumentos dentro de uma mesma pesquisa. Então, uma escala ser mais curta facilita essa aplicação. E aí ela tem um score total que varia de 8 a 40, e eu vou mostrar para vocês depois, o score dela vai considerar a escolaridade. Então, não sei se está dando para vocês lerem, mas aqui é a Rios, tá? Ela tem só 8 questões, ela é muito curtinha, e aí faz a pergunta, né? Eu sei quais recursos de saúde estão disponíveis, eu sei onde encontrar recursos, eu sei como encontrar recursos, eu sei como usar a internet, como usar as informações sobre saúde. E a pessoa ela vai marcar do discordo totalmente ao concordo totalmente, tá? Essa aqui é a IRIUS, que foi traduzida e validada para o contexto brasileiro. E aí, como eu falei para vocês, né, o score dela é estratificado pela escolaridade. Então, quando a pessoa tem até o ensino fundamental 2 incompleto, ela vai ter um baixo nível de letramento digital em saúde quando for menor ou igual a 10, né? Agora, quando ela tem do ensino fundamental 2 completo ao ensino superior, aí para ela ter um baixo nível de letramento digital em saúde, já precisa ser menor ou igual a 24, tá? E aí tem essa diferença. Então, quando for aplicar a ERIUS, tem que ficar atento a isso. Então, tem que fazer o questionário sociodemográfico, né, com a pessoa primeiro, para entender qual que é o nível de escolaridade dela, para depois poder fazer essa estratificação, para saber se ela é um baixo nível, um nível moderado ou um alto nível, né? E aí, então, quanto maior o score, maior o nível de letramento digital em saúde percebido. A gente tem também uma outra escala, que foi desenvolvida em 2007, que é a DHLI, por 2 holandeses, e ela é uma escala que tem 2 subescalas. Então, ela tem uma parte de autorrelato, que a pessoa vai falar, e depois tem uma parte de prática, de desempenho, que tem uma parte de figuras, e aí a pessoa aponta, tá? De acordo com o que a pergunta pede. Então, é uma parte prática. E aí, ela faz uma média dos pontos, a geração de score delas é um pouco mais difícil, e é uma escala que é mais completa, tá? Ela tem mais itens, mas ela não é tão aplicada quanto a IRIUS. Primeiro, por quê? Porque ela é mais recente, né? E também porque ela é uma escala maior, como eu disse, ela tem mais itens, então isso às vezes dificulta realmente das pessoas quererem utilizar ela, tá? Mas isso não torna ela uma escala pior, pelo contrário, também é uma escala muito boa. E como ela tem essa parte prática, também os autores, né, eles consideraram todo esse avanço da saúde digital. Como eu falei para vocês, a saúde digital avançou, o conceito de letramento digital também, e, obviamente, nas capacidades, as habilidades que as pessoas precisam ter para acessar aquela informação de saúde, mudou também. Então, a gente tem uma escala mais atual, mas ela não é tão utilizada. Geralmente, todos os artigos que a gente pega, a maioria e que a gente pega para ler, eles trazem avaliação pela IRIUS, tá? Que foi aquela primeira que eu mostrei para vocês. E essa escala, ela foi traduzida e validada para o contexto brasileiro por 2 autores. A gente tem Barbosa e a gente tem Aprile em 2024. Então, é bem recente aqui no contexto brasileiro. Então, no Brasil, é muito difícil a gente achar um artigo que fale sobre a avaliação do nível de letramento utilizando essa escala. E aí, só para exemplo, porque ela é muito grande, então não dá para apresentar todos os itens, essa aqui é uma das questões práticas dela. Então, aqui pergunta, né, para a pessoa, que é para ela imaginar que ela está buscando dentro do Google um site e que agora ela precisa sair desse site. E aí apresenta dentro dessas setinhas de amarelo, né, pergunta para ela qual botão que ela vai utilizar para voltar para outra página. E aí a pessoa ela tem que mostrar. Tá? E aí, de acordo com o que ela marca, isso gera um score e depois faz uma média das questões que a pessoa marcou, tá? E aí, um outro ponto, como eu falei para vocês, a gente tem aquelas 2 escalas, tá, gente? A gente não tem outras, a gente tem realmente a IRIUS e a DHLI, sendo que a IRIUS é mais utilizada para avaliar o nível de letramento digital em saúde. Ah, então eu vou fazer uma intervenção de saúde e eu quero, num centro de saúde, eu quero aqui saber qual que é o nível de letramento digital em saúde da população. Então, eu vou submeter um projeto, né, no comitê de ética, vai passar, e eu vou poder coletar dentro daquele centro de saúde qual que é o nível de letramento digital daquela população, fazer a pesquisa e poder implementar a minha intervenção de acordo com o que os scores mostrarem.
Mas quando a gente quer fazer uma pesquisa, né, mais robusta, a gente quer saber ainda mais do perfil daquela população, nós podemos fazer uso de outros instrumentos que estão disponíveis, como eu falei para vocês, para a gente conhecer. Ah, eu quero fazer uma associação. Aquelas pessoas têm baixo nível de letramento, mas elas têm baixo acesso à tecnologia, ou elas têm alto acesso à tecnologia. Enfim, dentro do contexto brasileiro, nós temos a TIC Domicílios, tá? Que é uma pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros. A TIC, ela é aplicada desde a década de 2000, a TIC Domicílios, desde a década de 2000. Tem algumas partes da pesquisa que eles aplicam todos os anos, outros têm uma periodicidade maior entre eles. Tá? E aí, então, essa pesquisa, ela tem o objetivo de mapear o acesso às tecnologias de informação e comunicação nos domicílios urbanos e rurais do Brasil, né, bem como suas formas de uso por indivíduos de 10 anos de idade ou mais. E essa pesquisa, então, ela dá para a gente a possibilidade de caracterizar o perfil tecnológico da população brasileira. Como eu falei para vocês, quando a gente vai fazer qualquer pesquisa, é muito importante a gente já buscar um instrumento que já exista, que já tenha sido validado, que já tenha sido aplicado em outros contextos, né? Para a gente saber que a gente está utilizando ali um padrão ouro, que isso não vai gerar viés nos nossos resultados, né? Que a gente vai ter uma pesquisa ali com um instrumento calibrado. E aí, dentro do Brasil, nessa questão do letramento digital em saúde, tem sido muito crescente, tá? Aplicar uma escala de letramento digital em saúde e aplicar a TIC junto. Só que a TIC, gente, é um documento de mais de 40 páginas, tem muitos questionários que vão avaliar o acesso à tecnologia dentro do domicílio. A gente tem módulo de uso de computador, de uso da internet, de governo eletrônico, de comércio eletrônico. Elas têm 40 páginas de pergunta. Algumas perguntas a pessoa vai fazer, ou então outra pessoa que reside com ela vai fazer. Então, demora muito para ser aplicado. E alguns autores têm feito o quê? Aplicando apenas as perguntas relacionadas às habilidades digitais, tá? Que vão examinar, então, as competências para navegar, para buscar, para avaliar informações, para instalar aplicativos, se sabe enviar arquivos, se sabe utilizar recurso digital com autonomia. E o módulo, então, que é essas habilidades digitais, é o mais próximo que a gente fala do letramento digital em saúde, tá? E aí ele é composto de 12 itens de sim, não sei ou não respondeu. Isso aqui não é uma escala de avaliação, tá? Isso não gera um score. Isso não tem, respondeu mais perguntas, então ele tem mais habilidades. Não, isso aqui é caracterização. Então, a gente vai pegar a nossa escala de letramento digital em saúde, de avaliação do nível que foi utilizado, e a gente consegue fazer, então, uma comparação, tá? Com esse nível aqui que as pessoas relatarem também. E aí, então, a gente tem alguns estudos já de autores, né, que falam sobre o letramento digital em saúde, que têm utilizado esses dois instrumentos para caracterizar. E aí a gente tem outros módulos ainda que falam sobre o uso de telefone celular, uso de aplicações, atividades culturais, enfim, a TIC, ela tem mais de 40 páginas mesmo, ela é muito grande, mas alguns autores têm utilizado só aquelas perguntas que fazem sentido, né, porque, como eu disse, não é uma escala, no sentido de gerar scores, tá? É um questionário de caracterização. E já está ali pronto, já está posto, utilizado pelo governo, e as pessoas se apropriam disso para fazer as próprias pesquisas. E aí, obviamente, né, quando a gente vai fazer, então, a nossa avaliação de letramento, a gente vai fazer um questionário sociodemográfico e clínico, até para a gente conseguir estabelecer correlações, né, nesse centro de saúde, quanto maior a idade, realmente, como os estudos falam, menor o nível de letramento. Nesse centro de saúde a gente conseguiu estabelecer uma correlação entre sexo feminino e menor nível de letramento, entre menor renda e menor nível de letramento, entre hipertensos, né, quanto a hipertensão das pessoas hipertensas e tem menor nível de letramento, ou então tem hipertensão e diabetes, e aí, né, quanto mais comorbidades, menor o nível de letramento. Então, é sempre importante a gente também aplicar um questionário sociodemográfico e clínico. É possível também, né, fazer tarefas práticas para as pessoas mostrarem realmente suas habilidades reais nas situações do cotidiano, abrir um aplicativo, abrir o Conect SUS, me mostra como que você consegue acessar aí o seu cartão de vacina, onde você vai para ver tal situação e pedir para a pessoa mexer ali com a gente. Mas, como eu disse, tem a DHLI, que é uma escala que traz essa parte prática, né? Que tem algumas perguntas que trazem as fotos da página e aí pede para a pessoa responder o que ela faria de acordo com a situação.
E, por fim, também, né, gente, não só de números de dados, a gente pode sustentar uma pesquisa, mas também fazer entrevistas, rodas de conversa, para que as pessoas relatem mesmo. Ah, eu tenho dificuldade porque na minha casa não tenho, porque meu filho não me ajuda, porque meu neto não me ajuda, ou porque aqui no centro de saúde ninguém se abre para me ajudar, né? Ah, eu consigo porque eu chego aqui no centro de saúde e as pessoas sentam e me ajudam. Ah, me ensinam como que eu vou mexer em tal aplicativo. E para as pessoas falarem também as experiências, né? Então, não é só aplicar uma escala. A gente tem que entender com quem que eu estou conversando, o que que facilita, o que que dificulta, tá? Sempre pensar em todo o contexto. E essas foram as minhas referências. Muito obrigada, agradeço a todo mundo, tá? Deixo o meu e-mail, quem quiser entrar em contato, quem ficou com alguma dúvida, se não quiser tirar agora, mas quiser me mandar uma mensagem, eu estou super aberta, tá bom? Para conversa sobre a temática. Muito obrigada, pessoal. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Por acaso, dentro dos fatores do psicológico, essa parte não ficou muito esclarecida para mim. O psicológico poderia ser uma questão que diminui o letramento, por exemplo, no público idoso, ou então no público população mais carente, ter vergonha da própria situação, isso acabar afastando ela de procurar o letramento por saber que não vai ter recursos, por ter vergonha da vulnerabilidade social ou de qualquer outro tipo de vulnerabilidade? Sim, eu acho que não ficou claro porque eu coloquei que as questões psicossociais, a gente não tem estudos que trazem uma associação com desfecho clínico. Então, por exemplo, a gente não tem uma associação entre por exemplo, uma depressão, pessoas com depressão em menor nível ou maior nível de letramento. Isso a gente não tem. O que a gente tem é que realmente a questão emocional, barreiras cognitivas e emocionais são fatores que influenciam, tá? No nível de letramento digital em saúde. Não tem estudos que falam, como que eu posso dizer, de uma maneira objetiva o sintoma mesmo que a pessoa sente, mas que uma barreira emocional mesmo, no sentido de falta de apoio, no sentido de falta de atenção, sabe? Não no sentido psicossocial mesmo de um diagnóstico em si. Entendi. Obrigada. Por nada. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Se quiser mandar no chat, pode mandar, ou se quiserem perguntar também, ou se quiserem mandar no meu e-mail, tá bom? Eu estou à disposição. Eu que agradeço a todos vocês pela participação, tá? Os certificados, eles são enviados em até 2 dias, para o e-mail que vocês cadastraram para assistir a aula, tá bom? E o link da aula também, quem quiser, fica disponível, a gente consegue disponibilizar para vocês depois, tá bom? Agradeço muito pela participação de todos, e aí em 2026 a gente vem com mais aulas abertas do nosso grupo de pesquisa, gente. Muito obrigada, boa noite para todo mundo.